mais dicas para os pais. Hoje eu tô com uma folha. E nessa folha eu vou escrever aqui, ó, porque não tem nada. E a gente vai aprender, vocês vão falar para os seus filhos como desenha. Você vai fazer os seus filhos querem aprender atrás da folha, bem forte, ó. Bem forte. Agora, que você já fez muito forte, vai ficar marcado. E seu filho vai poder contornar e aprender. Vai ficar meio desajeitada, mas o filho vai estar aprendendo. Então clica aqui embaixo para você se inscrever no meu canal e saber mais dicas para os pais. Bye, bye!